Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí falar um pouquinho sobre produto escalar. Eu só queria adiantar aqui que isso não é uma aula de matemática, isso é uma aula de um apoio, um suporte para a disciplina de física. Então o que eu vou falar aqui sobre produto entre vetores, nesse vídeo específico sobre produto escalar, é muito básico. É só o básico mesmo, só para a gente pegar a ideia do que é um produto escalar e como fazer algumas continhas. O que é propriedades mesmo, demonstrar as propriedades, isso tudo eu não vou mostrar aqui, isso fica aí para um curso de álgebra linear, um curso de matemática, beleza? Mas vamos seguir aqui, só fazendo a nossa revisão dessa física 1, a gente começou falando de cálculo e vetores, a gente já teve um vídeo de vetores lá atrás, onde a gente falou de soma de vetores e tudo mais, a gente falou também de decomposição de vetores, que eu acho que eu já comentei com vocês que é importante, que todo vetor pode ser escrito em função dos seus componentes. A gente falou de tempo, posição, velocidade, aceleração, viu o movimento com aceleração constante, viu o movimento circular uniforme, o movimento relativo, primeira, segunda e terceira lei de Newton. E aqui nas leis de Newton fica muito claro o tanto que a gente saber somar vetores ou saber trabalhar com vetores é importante, porque a soma de vetores, ou seja, a soma das forças, ela é uma soma vetorial, isso aqui é igual ao produto da massa vezes aceleração, isso aqui é a segunda lei de Newton, então isso acaba sendo muito importante para a gente. Depois a gente foi tratar de energia, a gente falou assim, energia é um número que a gente atribui a um estado de um sistema ou de uma partícula. A gente pode atribuir, por exemplo, esse número aqui que a gente chama de energia cinética, que é meio de mv2, que é um número que a gente atribui ao estado de movimento dessa partícula. A gente chama de energia cinética. E essa energia cinética ela pode ser alterada, sim, desde que haja um trabalho sendo realizado sobre a partícula ou trabalho sendo realizado pela partícula aqui no caso, tá certo? E para uma força geral em que em uma dimensão em x o trabalho ele é dado por essa equação aqui, tá certo? Mas para a força constante a gente tinha visto lá atrás que para a força constante a gente podia escrever o trabalho dessa forma aqui, ó. O trabalho é Fd cosseno de θ, onde F é a força, D é o deslocamento e θ aqui é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então a gente podia escrever o trabalho dessa forma. F escalar D. Nesse vídeo o que a gente vai ver vai ser propriedades desse produto e tentar ver uma interpretaçãozinha desse produto, certo? Então vocês já viram que é importante, por exemplo, para o cálculo do trabalho. A gente viu também o teorema trabalho-energia cinética, que me fala isso aqui, que o trabalho total é igual a variação de energia cinética. A gente falou de força conservativa, que a gente pode definir uma energia potencial. A gente falou de energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. A gente falou de energia mecânica, de conservação da energia mecânica. A gente falou que se tiver um trabalho realizado por uma força externa, isso se traduz ou isso se transforma em uma variação de energia mecânica, também pode se transformar em uma dissipação de energia, uma variação de energia interna. A gente também falou de centro de massa, a gente falou da segunda lei de Newton para um sistema de partículas. A segunda lei de Newton, na verdade, é essa partezinha aqui da esquerda. Se a força resultante devido às forças se a resultante devido a forças externas for zero, a gente vê que o momento se conserva, então a gente tem isso aqui. Então, se a força externa é nula, o momento se conserva, e se o trabalho externo é nulo e não há dissipação nem variação de energia interna, a energia mecânica se conserva, a gente vê essas duas leis de conservação. Só que vocês estão vendo que a parte vetorial, ela entra aqui em tudo, certo? Então a gente tem que saber trabalhar muito bem com vetores, isso auxilia a gente demais na solução de problemas e até no entendimento nosso dessa física que a gente está trabalhando. E aí eu comentei já com vocês sobre decomposição de vetores. Então se eu tenho esses dois vetores aqui, ó, V1 e V2, escritos aqui nesse sistema de coordenadas aqui XY, a gente pode escrever esse vetor V1 em função das componentes dele e o vetor V3 aqui no caso, desculpa, eu tinha falado V2, e esse vetor V3 em função das componentes dele. Então eu já pedi para vocês várias vezes treinarem decomposição de vetores. O que vai ser importante aqui para a gente? Vai ser importante que todo vetor pode ser escrito em função de suas componentes, onde esse I chapéu é um vetor unitário que está apontando na direção de x positivo e esse j chapéu é um vetor unitário que está apontando na direção de y positivo. Mas o importante aqui é que todo vetor pode ser escrito em função dos seus componentes. E isso é uma regrinha que vocês vão ver lá na álgebra linear mais rigorosamente, certo? Então vamos supor aqui que eu tenho esses dois vetores A e B. A gente sabe que o vetor A pode ser escrito em função dos seus componentes, vocês vão ver eu falando isso várias vezes, e o vetor B pode ser escrito em função dos seus componentes. E a gente vai definir aqui para esses estudos nossos dois tipos de produtos entre vetores. A gente vai definir que um produto escalar, porque vocês lembram lá daqueles primeiros videozinhos? Naqueles primeiros videozinhos a gente falou assim, a gente tem vários tipos de quantidades em física. A gente tem quantidades que a gente pode chamar de escalares, a gente tem quantidades que a gente chama de vetoriais, a gente tem outras quantidades que a gente pode chamar de tensoriais, mas para essa disciplina a gente pode focar no escalar e no vetor. Então a gente pode definir um produto
entre dois vetores que me retornam um número, que me retornam um escalar, ou a gente pode definir um produto entre dois vetores que me retornam um outro vetor. Então aqui a gente está definindo aqui um produto escalar, ele é um resultado é um escalar e a gente denota esse produto escalar dessa forma. Esse pontinho aqui, rosa aqui. Então esse aqui a gente fala que é A escalar com B, o produto escalar de A com B. E o produto vetorial, o resultado desse produto vetorial é um novo vetor, tá certo? E a gente denota o produto vetorial aqui, eu escrevi errado, vitorial não, né? Vitorial não, é vetorial, faltou um E aqui. Um produto vetorial como A vetorial com B, esse xzinho aqui é uma multiplicação aqui entre vetores, um produto vetorial entre esses dois camaradas, certo? Nesse vídeo a gente vai tratar só desse primeiro, do produto escalar. Então seja esses dois vetores aqui, ó, vetor A e vetor B. Escrevi eles aqui sem me preocupar com o sistema de referência. Só coloquei aqui esse vetor A aqui e esse vetor B aqui, tá certo? Então tem esse vetor A azul, esse vetor B vermelho, eles têm esse tamanho, esses dois tamanhos deles aí, beleza, só que eles têm também um ângulo entre eles. Então o ângulo entre esses camaradas eu chamei aqui de θ. Esse ângulo entre esses dois camaradas é θ. O que eu vou fazer aqui só para a gente tentar visualizar isso aqui melhor? Eu vou rodar esses dois vetores. Esses dois vetores estão aqui assim, eu vou rodar eles, tá certo? Então se eles estão dessa forma aqui, ó, vou pegar duas canetas aqui para mostrar. Se esses dois camaradas estão dessa forma aqui, eu vou chegar e vou rodar esses dois camaradas assim. Eles estão ao contrário, né? Azul e vermelho. Se esses dois camaradas estão assim, eu vou rodar eles, fazer eles ficarem assim. Vou fazer o vetor B ficar na horizontal. Vou rodar os dois de uma mesma quantidade, certo? Então eu rodei esses dois camaradas e eles ficaram aqui. O ângulo manteve o mesmo, mantive o tamanho desses dois camaradas igual e só mantive o ângulo e só rodei esses dois sujeitos só para esse vetor B ficar na horizontal aqui. Por que eu fiz isso? Porque vocês notam o seguinte, eu posso pegar, vocês lembram lá do primeiro vídeo que eu bati uma luz aqui e fazia a sombra ou fazia a projeção de um vetor aqui sobre o eixo X ou sobre o eixo Y para a gente achar as componentes? Pois é, o que eu vou fazer aqui é bater aqui uma luz bem esperta em cima desse vetor A, de modo a me dar aqui a projeção desse vetor A sobre o vetor B, tá certo? Essa projeção desse vetor A sobre o vetor B, a gente sabe calcular, essa projeção de A em B é esse tamanho aqui que eu coloquei com essa chave rosa. Então, essa chave rosa aqui é o tamanho que me dá a projeção do vetor A sobre o vetor B, tá certo? É a sombra que esse vetor A está fazendo em cima desse vetor B. Bacana. Essa sombra que esse vetor A faz em cima desse vetor B, a gente sabe calcular isso. Isso aqui dá o módulo do vetor A vezes o cosseno desse ângulo θ, tá certo? Porque se eu fizer aqui um ângulo aqui de 90 graus, esse vetor A vai ser a hipotenusa e esse camarada aqui, essa projeção aqui ou essa parte com a chave, vai ser justamente o chamado cateto adjacente, tá certo? Então esse camarada aqui, essa projeção vai ser A cosseno de B. Olha que bacana, esse produto escalar, ele é justamente, esse produto escalar entre o vetor A e o vetor B, ele é justamente definido como sendo a projeção do vetor A sobre o vetor B, ou seja, é esse valor aqui, A cosseno de B, vezes o módulo de B. Então o que eu estou pegando? Eu estou pegando essa sombra do vetor A que está batendo no vetor B, tá certo? E eu pego esse valor dessa sombra do vetor A que está batendo no vetor B e multiplico pelo tamanho do vetor B. E isso eu tenho o produto escalar. Então vou ler de novo aqui, ó. Produto escalar entre A e B ele é definido como a projeção do vetor A sobre o vetor B vezes o módulo de B. Isto é, esse produto escalar que eu estou definindo aqui, ó, A escalar com B, é igual a cosseno de θ, essa parte em rosa que é justamente a projeção do vetor A sobre o vetor B, vezes o módulo do vetor B. Eu posso trazer esse cosseno de θ para cá e eu tenho esse camarada. Então A escalar com B é justamente AB cosseno de θ. Então é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre esses camaradas. Então aqui, pessoal, aqui eu só vou mostrar algumas propriedades desse produto escalar, notando que essas propriedades vocês vão ver ela mais bem vista lá numa aula de álgebra linear. Não vai ser nesse vídeo aqui que vocês vão ver as propriedades com mais rigor ou demonstrar essas propriedades. Eu só vou contar para vocês as propriedades. Então aqui, ó, seja os escalares lambda e mi e os vetores A, B e C. O ângulo entre esses vetores A e B continua sendo θ. Então aqui eu tenho o mesmo desenho. Então quais são as propriedades que a gente vai mais utilizar do produto escalar? Primeiro, a gente acabou de definir que esse produto escalar de A com B, ele é o quê? Ele é a projeção de A sobre B vezes o módulo de B. Que ele dá A, é o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E isso a gente pode escrever também em função das componentes desses vetores. Então vocês lembram que eu falei que decomposição de vetores é importante? Por quê? Justamente por causa disso aqui, ó.
Se eu souber as componentes do vetor A e as componentes do vetor B, esse produto escalar que me dá esse número AB cosseno θ, esse número pode ser um número positivo ou negativo, um número real, ele pode ser escrito também dessa forma aqui, ó. AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ, que me dá um número. Então esse produto escalar aqui eu posso tanto calcular dessa forma, é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, como eu posso calcular dessa forma utilizando as componentes dos vetores. Então é importante a gente saber as componentes dos vetores. Uma outra propriedade que é importante é que se eu tiver um número lambda vezes o vetor A, produto escalar com esse número μ vezes o vetor B, isso me dá lambda vezes μ vezes o produto escalar entre A e B, certo? Esse lambda e esse μ ele sai para fora aqui do produto escalar, vamos pensar assim. Eu tenho também a propriedade distributiva, que eu posso distribuir aqui, ó, se eu tiver o vetor A, produto escalar com essa soma B mais C, ele nada mais, nada menos do que o produto escalar entre A e B mais o produto escalar entre A e C. Então eu posso distribuir esse camarada aqui, A escalar com B mais A escalar com C. E a gente tem essa propriedade que é muito importante, que é a propriedade comutativa. Comutativa significa o quê? Significa que a ordem dos fatores não altera o produto escalar. Daqui a pouco vocês vão ver um vídeo sobre produto vetorial. No produto vetorial, a ordem dos fatores altera muito o resultado do produto vetorial. Então, muito cuidado com isso. Nem todos os produtos a gente pode simplesmente sair multiplicando, que vai dar o mesmo resultado. Então, o que a propriedade comutativa ela me fala? Ela me fala que A escalar com B é igual a B escalar com A. Tá certo? Então, essas propriedades aqui dá até para vocês tentarem demonstrar essas propriedades aqui, pegando aí dois vetores, três vetores aqui no caso da distributiva, e tentar mostrar essas propriedades aqui, certo? Então, mas principalmente essa primeira e essa última aqui seriam propriedades interessantes para vocês darem uma refletida. O produto escalar ele é definido dessa forma, é a projeção do vetor A sobre o vetor B, no caso de eu estar escrevendo assim, né? A escalar com B, a projeção do vetor A sobre o vetor B vezes o módulo de B, e eu posso escrever também em função das componentes desse camarada, certo? Certo, e aqui eu vou fazer alguns exemplos, 4 exemplinhos bem simples, só para a gente tentar entender esse processo do produto escalar, tentar ver essa questão dos sinais, tá certo? Então olha só, aqui eu coloquei aqui que o vetor A tem módulo 5, o vetor B tem módulo 10, esse θ1 aqui eu chamei de 90 graus, esse θ2 eu chamei de 0, porque esses dois camaradas estão na mesma direção, então eu tenho dois vetores dessa forma, certo? Então esses aqui são meus dois vetores. Então os dois estão na mesma direção e sentido, então eles têm aqui ângulo 0, o ângulo entre eles é 0. Esse θ3 é 180, porque eles estão em sentidos opostos, certo? E esse θ4 é 120. Então vamos pensar aqui, ó, nesse primeiro aqui, eu tenho que A escalar com B, eu quero calcular isso aqui, ó, A escalar com B. Qual que é o ângulo entre os caras? O ângulo entre os caras é 90. Cosseno de 90 é 0. Então todos os vetores que eles forem perpendiculares entre si, o produto escalar entre esses vetores vai ser 0, certo? E aí vocês podem pensar nessa questão da sombrinha ou da projeção. Se eu bater uma luz aqui nesse vetor A, qual que é a projeção do vetor A em cima do vetor B? Vai ser um ponto. Certo? Então ela não tem valor essa sombra. Eu não tenho nenhuma componente do vetor A em cima do vetor B. Tá certo? Então o produto escalar entre A e B para um ângulo de 90 graus, mas sempre que eu tiver vetores perpendiculares, o produto escalar entre eles vai ser 0. Agora vamos pensar nesse segundo aqui da direita aqui, ó. Eu tenho os dois vetores, eles estão na mesma direção, no mesmo sentido. Qual que é o produto escalar entre eles? É AB cosseno de θ, mas qual que é o θ? É 0. Cosseno de 0 é 1. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter mais, mais 1, por quê? Porque vem do cosseno de 0, então mais aqui AB, então deu mais 50, deu produto escalar positivo, tá certo? E aí é um negócio que vocês já podem pensar no seguinte, sempre que a projeção de um vetor sobre o outro, sempre que a projeção de um vetor sobre o outro tiver na mesma direção em sentido desse segundo vetor, o produto escalar vai ser positivo. Se a projeção estiver caindo, se a sombra estiver caindo no sentido contrário, o produto escalar vai dar negativo. Eu vou fazer esse exemplo aqui no último aqui. Então, olha só, esse primeiro aqui deu 0, porque os vetores são perpendiculares. Esse segundo aqui deu positivo, porque eles estão na mesma direção, tá certo? Esse terceiro aqui, que o ângulo é 180, olha só, produto escalar entre A e B, AB cosseno de 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, vai dar menos AB, que dá menos 50, certo? E aí vocês já estão vendo o seguinte,
A projeção desse vetor A sobre o vetor B vai me dar um camarada no sentido oposto do vetor B, tá certo? Se eu batesse uma setinha ali, ó, uma luz, essa sombra do vetor A sobre o vetor B ia estar apontando para o sentido contrário, tá certo? Entre aspas, ia estar apontando para o sentido contrário. A projeção ela ia estar apontando para o outro sentido. Então, se ela está apontando para o outro sentido, a gente já pode pensar que esse produto escalar aqui ele vai ser negativo. A mesma coisa acontece nesse último aqui, ó. Se eu pegar aqui a projeção desse vetor A sobre o vetor B, a projeção estaria nessa continuação do vetor B aqui, tá certo? No prosseguimento do vetor B. Então o produto escalar aqui vai dar negativo. Vamos fazer a conta, né? Então A escalar com B aqui é o quê? É o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes cosseno de 120, tá certo? Cosseno de 120, se vocês forem fazer a continha, vai dar menos meio. Então dá menos meio o módulo de A vezes o módulo de B, que dá menos 25. Tá certo? Esse sinal que eu gostaria que vocês ficassem um pouquinho atentos e atentas nisso aqui. Esse sinal negativo aqui, ele vem de quê? Vem por quê? Porque se eu pegar a projeção do vetor A sobre o vetor B, ela vai dar no prosseguimento do vetor B, ela vai dar nessa linha pontilhada aqui. Se eu fizesse o contrário, a projeção do vetor B sobre o vetor A ia dar também no prosseguimento do vetor A. Tá certo? Se eu fizer, é claro que se eu estiver montando os vetores dessa forma, o começo de um no começo do outro, dessa forma que eu desenhei aqui. E nesse aqui é a mesma coisa. Nesse segundo aqui, o produto escalar deu positivo, por quê? Porque a projeção do vetor A sobre o vetor B deu em cima do próprio vetor B. Tá certo? E aí vocês já podem pensar o seguinte, nesse caso aqui, e aí fica de tarefa para vocês, nesse caso aqui que eu tinha feito antes, né, sem nem saber o valor de A, B ou θ, esse produto escalar entre A e B vai dar positivo ou negativo? Eu deixo para vocês responderem aí, tá certo? O produto escalar entre esse vetor A e esse vetor B vai dar positivo ou negativo e por quê? Fica aí para vocês darem uma pensada, certo? Então nesse vídeo eu quis passar isso para vocês, quis passar só essa ideia do produto escalar, que ele é a projeção de um vetor sobre o outro, vezes o módulo desse segundo vetor, e como que dá para a gente calcular e brincar um pouco com essa questão do produto escalar. Gostaria que vocês pensassem sobre essa questão do sinal, de um ser positivo, de quando que vai ser positivo e de quando vai ser negativo. Beleza, galera? Fica assim, então, espero que tenha dado para entender. Um grande abraço, falou, tchau!